Porém, com relação às restrições, eu falo assim, dentro de casa, não fazer parte do seu dia a dia é a melhor opção. Sim. Então, dentro de casa eu não compro, eu não comprando não faz parte do dia a dia. Se não faz parte do dia a dia, não vai fazer falta para aquela criança. Agora, você proibir aquela criança que está num ambiente festivo, por exemplo, no aniversário, que vai ter brigadeiro, vai ter coxinha, vai ter... E você começar, não pode isso, não pode aquilo. E ela não tem nenhum porquê não pode. Uma coisa não pode porque tem uma alergia alimentar. Uma coisa não pode porque tem algum problema de saúde que a impeça de comer aquilo. Agora, simplesmente não pode... porque eu não quero aquilo, pode ser que lá na frente tenha um efeito contrário, de uma compulsão louca. Já vi muitas pessoas que tiveram uma rigidez, uma restrição muito grande na infância, seja por um poder aquisitivo de não tinha dinheiro para comprar. E agora, entendeu? Não tinha dinheiro para comprar. Agora eu vou comprar tudo. E agora que eu tenho, eu compro tudo, eu tenho aquela despensa, aquele armário lotado de coisa. Por quê? Porque a escassez daquela infância marcou tão forte no interior mental mesmo daquela pessoa que aquela escassez gerou o oposto. Então, assim, a pessoa compra, é muita comida. E, assim, o sonho da pessoa era ter um pacote de bolacha. E a hora que ela começa a trabalhar e tudo mais, ela começa um atrás do outro. Então, tem muito caso de desenvolvimento de compulsão alimentar. Sim. Porque compulsão alimentar, às vezes, as pessoas confundem com gostar de comer. Não, compulsão alimentar é uma doença em que a pessoa, literalmente, ela não controla a quantidade e o que ela come. E a partir do momento que ela começa, ela entra num... já que eu comi, agora dane-se, vou comer. E, às vezes, ela está passando mal com aquilo e ela continua comendo. E assim, já não sente mais sabor e continua ali, entendeu? Comendo. E ela não sabe mais por que ela tá fazendo. E quando a gente vai pesquisar o porquê daquele quadro compulsivo, tem muito a ver ou da escassez, ou da rigidez, ou de dar broncas. Então, assim, às vezes a pessoa dava muita bronca e premiava com comida, é o que a gente estava falando, né? Então, por exemplo, só desce para brincar se comer não sei o quê. Só vai tomar o refrigerante se não sei o quê. Se tirar nota boa, eu dou um chocolate. E aí, a comida era sempre uma forma de recompensa ou de punição. Então, quando a gente usa como método de barganha a comida, você está sujeito a transformar aquilo em algum problema. Pode ser uma anorexia, pode ser uma bulimia, pode ser uma compulsão alimentar, pode ser uma obesidade. Então, alguma má relação com a comida. Eu falo que comida não é moeda de barganha. Não Até é porque, assim. como você já disse no início, é uma necessidade fisiológica. É uma necessidade e você fisiológica. não barganha a tua ida ao banheiro, Exato. né? Exato. Só vai fazer xixi se tirar nota boa. Você faz isso? Nunca. Não. Então, A comida não deveria ser nunca barganha, moeda de barganha, nunca moeda de troca. Sim. E nunca é premiação. Recompensa, Recompensa. Olha, se comportar bem na casa da ciclana, na volta a gente passa e toma um sorvete. Pronto. Lá dentro vai ficar a comida, quando eu me comportar bem, eu como pra me premiar. Eu mereço. E aí a pessoa tem, às vezes, um dia difícil ou um dia muito bom, ela chega em casa e ela se premia com a comida. Entendeu? Então, a comida, a relação com a comida, a gente trata isso muito na infância. Não quer dizer que um adulto que tem uma má relação com a comida não dê para retomar uma boa relação com a comida. Eu falo que a gente tem que ter na ideia de que o alimento ele vai te trazer saúde, nutrição. Esse é o principal objetivo. A gente está aqui porque a gente come e a gente tem saúde para isso. E as nossas células precisam desses nutrientes. Então, a gente tem que tirar um pouco, desvincular um pouco a comida com esses premiações, com essas barganhas que às vezes foram feitas com a gente. Tem criança passando fome, se não comer tudo no prato, não pode não sei o quê, tá de castigo se não come tudo no prato. Tem muita gente que educa dessa forma. E lá na frente vira transtorno alimentar. Sim, e tem muito pai que fala assim também, você não vai comer porque você tá gordinho. Ai, meu Deus. Né? Não, você tá gordinho e tem que emagrecer. Você sabe que E uma começa a vez- criar na cabeça da criança que o certo é sempre tentar emagrecer, sempre tentar E a pessoa perder sempre está peso. insatisfeito com o próprio corpo. Você sabe que uma vez eu atendi um caso que eu lembro que me chocou bastante, em que a mãe comprava o quilo do filho. Ah, não. Dava Então- dinheiro cada quilo que ele emagrecesse? Então, assim, eu não lembro o valor, mas vamos supor, R$20 por quilo que ele emagrecesse. E ela falou, chegou na consulta, falou assim, olha, ele quer comprar celular, eu não lembro o que era, e ele quer emagrecer. Mas eu já levei em todos os lugares, já tentei de tudo, esse menino só quer comer, ele fala que quer emagrecer, mas continua comendo, deve ter uns 12, 13 anos, imagina isso. Aí ela falou, e agora eu resolvi o seguinte, cada quilo que ele emagrecer, eu vou dar R$20 para ele. E aí eu vou comprar o quilo dele.
quilo dele tá valendo esse valor e eu vou comprar o quilo dele. E eu ficar assim, ó. Então, você pode passar o que ele tiver, ele vai querer, porque ele adora um dinheiro. E eu assim, ó. Então, primeiro eu vou encaminhar vocês pro psiquiatra. E depois você retorna aqui, por favor. Não, eu não sabia o que falar. Eu falei assim, minha senhora, você vai comprar o quilo do seu... E o Joãozinho aqui na minha frente, né? E você não podia Não. desrespeitar a mãe. A decisão da mãe. Tirar a... Né? Aí eu falei pra ela assim, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos conversar separados? Eu vou conversar primeiro com a senhora e depois eu vou conversar com o seu filho. Pode ser? Aí ela falou assim, não, tudo bem. Aí eu conversei com ela, falei assim, com todo o jeito do mundo, o quanto isso poderia ser prejudicial para ele lá na frente, o quanto ele poderia, né? Aí ela falou assim, mas eu já tentei de tudo, vai ser minha cartada final. Se não daqui, eu tô vendo que esse menino vai pra bariátrica. Eu falei, tá bom. Aí eu chamei ele, conversei com o que ele gostava de comer e fiz uma consulta com ele, né? E ela quis participar, eu falei, tudo bem, claro, né? É a mãe. Mas eu fiquei chocada. Então, assim, imagina comprar o quilo de um filho. Sim, sim. Você começa a criar uma coisa relacionada com estética. Com estética. Entendeu? Com não padrão, é nem pela saúde. Não é. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas têm que tratar da alimentação, tratar da comida, tratar da saúde com uma forma mais leve. Sem tanta cobrança, sem tanta... Mas também não normalizar o contrário. Ruins. A pizza na segunda, o lanche na terça, o açaí na quarta, o dogão na quinta.